Fala, torcida vascaína, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe o like para fortalecer o vídeo, beleza? Então, eu postei um vídeo, falando sobre os jogadores que devem ser anunciados ao longo dessa semana, exemplo de Pedro Raul, exemplo de Júnior Urso e o Patrick do Bahia. Ao longo do tempo vão ser anunciados outros jogadores, tá? Jogadores pontuais, não serão contratados, todos os jogadores têm que contratar agora, mas boa parte vai ser contratada agora e a tendência é que até o meio do ano o Vasco já tem um time pronto para o resto da temporada. A crítica que eu fiz no outro vídeo foi sobre a entrevista do Paulo Brax, que jogou, na minha opinião, um balde de água fria em certos torcedores. A gente entende que o processo é lento, o Vasco está se profissionalizando, só que a gente, pelo menos eu, achei que ele foi bem negligente com a torcida do Vasco, muito tempo sem aparecer para comunicar ao torcedor, tá? Na minha opinião, isso não quer dizer que há profissionalismo, ser tudo muito lento. Na minha opinião, é que é Brasil, gente? Você não precisa anunciar vários jogadores de cara e errar como o Botafogo fez no início da temporada, mas também você precisa pelo menos explicar para o torcedor, ser menos negligente, explicar o que está acontecendo. O torcedor tem esse direito de saber, o torcedor que leva o time nas costas, o torcedor que é sócio, o torcedor que investe no clube, entendeu? Eles não podem deixar de lado, o torcedor, que é o maior patrimônio do clube, é o torcedor, Sem torcida os times nunca vão para frente, Mas agora, falando a minha opinião sobre a SAF, eu acho que a SAF, eu não sou contra a SAF, sou a favor, só que eu acho que o Vasco poderia ter esperado um pouco mais, poderia ter na minha opinião, não tem essa de que não existia saída. Existia saída. Não existia saída com o Jorge Salgado na diretoria. Então, como ele estava na diretoria, era a única chance. Ele mesmo disse, eu não tenho o que fazer, então a única saída é SAF. Ou seja, ele disse, eu não tenho projeto, do que eu prometi eu não consegui cumprir, então o Vasco tem que ser vendido e eu mudei minha opinião. É isso. Basicamente ele disse isso, Mas tinha saída, não tinha saída com ele, Jorge Salgado não tinha saída, mas saída tinha. Tanto é que tem clubes que devem mais que o Vasco, exemplo de Corinthians, Atlético Mineiro, e estão tranquilo, estão esperando aparecer uma proposta melhor. Atlético Mineiro, notícias disseram que recusou 1 bilhão, estão esperando. Se a gente for ver o Vasco vale muito, O Vasco foi vendido às pressas na Série B. Se fosse na Série A, na minha opinião, teria sido vendido por um valor mais alto, um valor que realmente é a cara do Vasco, E o tempo também é a melhor coisa, Os clubes que vão se tornar SAF no futuro, eles vão olhar lá para trás e vão se espelhar no que deu errado nos outros clubes que viraram SAF primeiro. O que eles não vão querer para eles. Ou seja, os primeiros clubes a virar SAF servem um pouco como cobaia, Botafogo, Cruzeiro, Por exemplo, agora o Vasco já não vai sair contratando no início da janela logo como fez o Botafogo. Ou seja, o Botafogo serviu de exemplo para o Vasco, mas o Botafogo não teve outro exemplo para ter seguido, entendeu? Os clubes lá na frente vão se espelhar no Vasco, espero que não dê nada errado, mas vão se espelhar no que deu errado no Vasco, o que a gente tem que fazer com o nosso clube para ser diferente. No contrato, não tem uma cláusula que tem uma saída caso dê errado, vamos fazer isso daqui. Ter uma obrigação da SAF
estar mais junto com o torcedor, não ser tão negligente, porque querendo ou não, eles são americanos, eles nunca estão aqui, né? O processo é muito lento, mas os que estão na SAF são brasileiros, eles são brasileiros. O Luiz Melo, por exemplo, estava no Vasco antes, no Vasco Associativo, ou seja, eles entendem como funciona, né? Por que a torcida se identificou com o Júlio Brandt lá atrás, em 2017? Por quê? Porque ele tinha aquele contato direto com o torcedor. Porque a torcida se identificou com o Levinciano em 2020? Porque ele tem esse contato direto com o torcedor. Ele não é negligente. Agora o torcedor fica esperando apenas notícia de YouTube para saber alguma coisa que acontece no Vasco, né? Porque eles não informam nada. E é isso que eu acho que tem que melhorar, né? O contato direto com o torcedor tem que melhorar, e não pode comparar o Vasco com times menores que o Vasco. O Vasco que tem que ser o exemplo para os outros, e não outros serem exemplos para o Vasco. Pode ser exemplo? Pode, eu não estou dizendo que não pode, mas, poxa, Bragantino a gente sabe que é uma vitrine para vender jogadores, né? Apenas isso. Não tem pretensão de título. Se ganhar, ok, ótimo, mas não é o objetivo deles, né? E a gente não quer isso pro Vasco, a gente quer que o Vasco ganhe títulos, né? Se fosse para isso, não teria sentido ter sido vendido, poderia ter esperado mais um pouco. Outros, como eu disse, têm a dívida maior que a do Vasco e ainda não foram vendidos. A SAF do... E a gente também pode botar como exemplo a SAF do Cruzeiro, né? Ter alguém, uma personalidade importante no futebol, como o Ronaldo Fenômeno, que está sempre aqui, acaba que não fica tanto aquela negligência. Na minha opinião, no Cruzeiro não tem negligência com o torcedor. No Vasco já tem. No Botafogo eu já acho também que não tem negligência com o torcedor, mas errou em algumas coisas também. A gente vai vendo, né? E outra coisa, no Cruzeiro não foi criada expectativa nenhuma, né? No Vasco foi criada, e agora estão falando, não, pé no chão, eu não sou responsável pelo que o Josh manifesta, quem sou eu para dizer sobre o que o Josh diz, ou seja, sobre o que o Josh manifesta, né? Parece que o Josh é uma entidade que está muito acima, e que quem é ele para dizer? Ou seja, se ele não pode dizer, imagina a gente, né? Ou seja, felizmente é isso. Desculpa, gente. É isso. Foi um desabafo, tá, gente? Por enquanto não tem muita notícia para dar, pelo silêncio absoluto deles. E então eu vou, né, fazendo essas críticas pontuais, né? Porque o Vasco sempre foi um time grande, um time gigante, e o torcedor precisa desse contato direto. É isso, fiquem todos com Deus. Saudações vascaína. Aquele abraço.